Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Alto Papo, um podcast voltado 100% para o setor automotivo. Então, tudo aquilo que você imagina que é uma oficina mecânica, que é mecânico, que é do setor automotivo, nós vamos ter aqui. Nós vamos desmistificar muita coisa, o que é verdade e o que não é. Então, eu quero já apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Clailton, que ele é coordenador técnico do Senai, é um cara jovem, elegante, bonitão. E aí, um grisalhão assim, hein? Ó, tô paquerando o cara não, pô. E o nosso amigo Antônio, professor Antônio do Senai, que esse é uma figura muito conhecida em Arapiraca. Eu tenho certeza que quem é do setor automotivo em Arapiraca e não conheceu o professor Antônio, esse cara tá esquecido do setor, esse cara não tá atualizado. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, de verdade. Sintam-se em casa. O assunto que nós vamos falar é um assunto que vocês dominam com muita excelência. É um assunto que faz parte da vivência do dia a dia de vocês. E eu já quero começar com uma pergunta que eu me faço e eu quero que vocês me respondam o ponto de vista de vocês. Todo mecânico é ladrão? Clailton, você que é coordenador técnico, todo mecânico é ladrão? Silvio, primeiramente eu agradeço, a oportunidade de estar aqui com você e estar nesse bate-papo. É muito interessante. E aí, sobre a pergunta, a gente vê muitas vezes no mercado esse estereótipo, mas a gente vê que o mercado tem mudado, tudo está mudando. Então, a gente vê o nível de profissionalismo cada vez mais latente e as pessoas buscando mais conhecimento. Então, desmistificando essas situações que vêm acontecendo no mercado. Uau, que ótimo. Vocês viram aí, é o nosso primeiro podcast. Me perdoe, eu nem dei a oportunidade para eles se apresentarem. Então, o Clailton já iniciou a resposta da pergunta que eu fiz, mas eu quero voltar um pouco e pedir para que ambos se apresentem, falem um pouco deles. Geralmente, quando a gente tem as nossas reuniões de legendários, a gente diz, diga seu nome, se é casado, se tem filho e qual a sua profissão. Então, Clailton, por favor, se apresente, fale um pouco de você. Aqui. Que bom, Então, realmente, meu nome é Clailton Vital, sou arapiraquense, Acho que muitas pessoas já conhecem muita história do meu avô, Antônio Vital, Então, o sobrenome Vital, famoso em Arapiraca, é o teu. Exatamente. A nossa amizade dobrou agora, cara. Então, minha formação é em administração, também em direito, e hoje estou como coordenador da unidade integrada SESI-Senai, aqui em Arapiraca. Então, a gente desenvolve lá um trabalho junto com os instrutores, junto com as demais equipes, justamente trazendo o ensino profissionalizante para todos os segmentos, desde a qualificação, aperfeiçoamento, cursos técnicos. Então, a gente tem uma gama de serviços sendo ofertados aí para o desenvolvimento do município e regiões vizinhas, porque Arapiraca ela atua em todo o sertão e agreste. Então, a nossa abrangência é gigantesca. E não só com a educação, mas como também como consultoria. Então, todo empresário que precisar desenvolver sua empresa para poder melhorar a sua produtividade, redução de custos, o Senai também está à disposição para fazer isso. E aí, a área do SESI também vem contribuindo para isso, para a saúde dos funcionários e do próprio empresário. E a gente teve agora, há poucos dias, até o lançamento do cartão SESI, que justamente vai aproximar ainda mais a toda essa rede, seja as pessoas que estão na comunidade, como também o funcionário, o empresário, todos eles vão ter a oportunidade de ter vários serviços e de ter parcerias, descontos em farmácias, etc. E aí, também, sobre a segurança do trabalho, a gente atua bastante com o SESI, justamente para proporcionar uma segurança, e automotiva e segurança tem que andar lado a lado. Exatamente. Então, a gente está sempre vendo, e não é só ver, dar um parecer, dar um laudo, não, é orientar em quais são as melhores práticas. Então, aí SESI e Senai justamente contribuindo com a comunidade e com o profissionalismo de todas as carreiras na região.
Ótimo. Cara, que ótimo. Você viu aí o quanto de benefícios que o Senai, em parceria com o SESI, o quanto de benefícios que ele tem para contribuir na sua empresa. Assim, eu sou do automotivo e eu já ouvi algumas coisas ali que vai me fazer muito bem. Essa do cartão SESI aí é interessante. Eu vou entender um pouco mais e quero sim levar esse benefício para a minha equipe lá. Nós mecânicos merecemos muito. Com certeza. Ótimo. Fantástico. Então vou dar a oportunidade aqui do nosso amigo Mestre Antônio se apresentar. Diga seu nome, se é casado, se tem filho e qual a sua profissão. Show! Quero agradecer aí o meu amigo Silvio, né, nesse primeiro podcast, né, dessa oportunidade. Estar aqui falando sobre a área e representando o próprio Senai, né. E sou instrutor já há 12 anos no Senai. Vim de oficina, né, com meu pai, né, minha história, eu não sou de Arapiraca, sou natural de Maceió. Na época, através de transferência, vim para Arapiraca. E já estou desde meus 10 anos de idade na área, né? Comecei cedo com meu pai, há 28 anos, aprendendo, né? A gente aprende constantemente. Constantemente. Essa é a realidade. Estudei no Senai de 2001 a 2002, os cursos de qualificação, aperfeiçoamento, aluno do Senai Maceió. Depois fui fazer o curso técnico, passei mais 2 anos no curso técnico. E depois faculdade, né? Pós-graduação, a gente nunca para de estudar, né? É uma área que a gente não para, né? Constantemente tem que estar estudando. Fora os cursos de aperfeiçoamento que o próprio Senai proporciona para mim estar se capacitando para passar para os próprios alunos, né? É isso aí. Que ótimo, cara. Vocês viram aí o quanto de bagagem técnica e conhecimento técnico esses dois homens adquiriram durante toda a jornada profissional dele. E isso é muito bom. É muito bom, Antônio, é muito bom, Clailton, vocês exporem aí o conhecimento técnico de vocês, porque algumas pessoas ainda acham que o setor automotivo é envolvido ali de profissionais que não tem tanto conhecimento, não tem tanta educação, não tem tanta ética. Mas não é bem assim. Para que a gente consiga ser mecânico, a gente precisa estudar muito. Está aqui o professor Antônio que falou faculdade, pós-graduação. Clailton também falou um pouco da carreira profissional dele. E é muita dedicação, muito estudo, não é isso, Clailton? É verdade, não para, né? Eu creio que todo profissional que quer se manter no mercado, ele está constantemente se preparando, se qualificando para poder entregar, né? Você não entrega o que você não tem. Isso, né? é fato. Exatamente. Então, você tem que estar preparado. Que e hoje, ótimo. mais do que nunca, né? Hoje, com a velocidade da informação, você tem que realmente comprovar. Porque muitas vezes é fácil falar, né? Então, tem muitas pessoas que só falam e na hora de fazer, não conseguem fazer. E o Senai, a gente vê muito isso, né? Nossa veia do Senai é prática. Uau. Tá? Então, a gente tem um percentual de teoria, lógico que tem que ter, mas on the job, fazer no trabalho, você pegar mão na massa, você transformar, e outro mais, dar visão criativa, inovadora para os alunos. Exatamente. Fazerem novo. Então não é só fazer, não é só repetir o que já é feito. Mas hoje você tem que inovar se você quer se diferenciar no mercado. Senai, complementando a fala do Clailton, Senai é uma instituição de 1942, entendeu? A instituição do CMS mais antiga, né? E tem uma metodologia única, entendeu? A gente diz que é a MSP, Metodologia Senai de Aprendizagem Profissional. É única, Uau. entendeu? Que a gente agrega a teoria com a prática, entendeu? A gente trabalha as metodologias ativas dos alunos, coloca problemas, situações, a gente diz que é situações, problemas. Desafia ele mesmo em situações. A gente cria uma situação, problema no papel e entrega o aluno. Ele entrega para a gente e depois a gente faz executar na prática. Cria simulações de defeito nos veículos, que a gente tem a oficina da gente, para o aluno ele dar o diagnóstico, seguindo as normas técnicas da montadora e da própria ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Cara, Antônio, eu gostei muito disso, viu? E eu vou deixar que você responda uma pergunta que me foi feito há alguns dias atrás. Eu falei, a gente estava falando mais cedo,
que eu até repostei hoje nos meus stories, que eu fiz um experimento social aqui na minha cidade, na cidade de Arapiraca. Eu fui na intenção de colher a opinião das pessoas, o que eles achavam de oficina mecânica e de mecânico. E eu, por ser mecânico, queria muito ouvir algo mais sutil, a ponto de dizer, mecânico anda sujo. Eu dizia, cara, eu sou mecânico, eu não ando sujo. A oficina é suja, é bagunçada. E eu queria mostrar um vídeo da minha oficina. Mas, na verdade, a realidade foi totalmente diferente. Eu ouvi várias pessoas dizendo que todo mecânico é ladrão. E aí, até aí tudo bem. Talvez eles tenham um ponto de verdade dele. Talvez eles já sofreram com algum mecânico desonesto. Mas uma das coisas que mais me deixou aflito também foi em algumas situações, pais e mães não quererem que os filhos fossem mecânicos. Eu até perguntei para ela qual dessas profissões no dia eu exemplifiquei médico, jogador de futebol, engenheiro e algumas outras profissões. E eu enfatizei com eles algumas dessas profissões e mecânico. E eu disse, qual dessas profissões você não queria para o seu filho? E uma boa parte disse que não queria que o filho fosse mecânico. E, cara, eu ali como mecânico, um mecânico bem-sucedido, pai bem-sucedido, marido bem-sucedido, me tornando melhor a cada dia. E aquilo eu fiquei muito impactado. Eu disse, cara, por que as pessoas não querem que os filhos sejam? Será que é pela mesma realidade que a maioria ainda acha que mecânico é sujo, bagunçado, mau caráter, isso? E aí eu quero que vocês dois, como tem muita autoridade no assunto, me respondam. Eu sou pai e eu não quero que os meus filhos sejam mecânicos. E eu queria que vocês me provassem e provassem o contrário para quem está nos assistindo. Quais as vantagens, quais os benefícios em ser mecânico? E ótimo, você me convenceu a ser mecânico. E o que é que o Senai tem para mim? Eu sou um cara do zero, não tenho conhecimento nenhum. O que o Senai tem a oferecer? Quais são as portas que o Senai tem a oferecer? Clailton já falou um pouco lá de toda a bagagem que ele tem, de vários segmentos, mas focando especificamente no automotivo. Qual a forma mais fácil e mais simples que vocês enxergam em usar esse momento para levar um incentivo aos jovens a repensar o segmento automotivo? Clailton, lá, você como coordenador, quais são os pontos fortes que você enxerga no segmento automotivo? Eu digo isso na parte, talvez, gestão operacional, talvez o Antônio vai falar com mais ênfase, mas em termos de acolhimento, como pessoa, como um jovem que está lá no Senai, querer aprender a profissão de mecânico. O que é que você fala do que o Senai tem nesse formato de acolhimento? Pronto, Silvio, é bem interessante essa visão, né? A gente começa desde o jovem, a gente já tem vários moldes de qualificação e aperfeiçoamento a partir dos 14 anos, né? Então ele já pode entrar como aprendiz. Então, uma empresa, uma mecânica, né, que deseja colocar aprendizes em sua estrutura, faz justamente a solicitação para o Senai, né, dizendo que quer colocar 2, 3, 4, 5 pessoas para formar ele dentro de um segmento. Então, a gente consegue desenvolver turmas de aprendizes em um segmento específico. Tá? Então, a gente pode também desenvolver essa área. Eu sou jovem e eu gostei da profissão de mecânico. Aí você está me dizendo que eu tenho a possibilidade de ir para o Senai, aprender e já sair de lá com um emprego praticamente garantido? Com certeza. Inclusive, um dos índices do Senai é justamente a empregabilidade. É interessante que hoje, de 10 pessoas que entram no Senai, 9 já saem empregadas no segmento, na área, né? Porque às vezes é empregado em outro segmento, né? Mas geralmente no Senai, principalmente os cursos técnicos, já tem esse índice que é feito anualmente, tá? O ano passado foi revalidado, tá? Com esse percentual de 81, inclusive, né? Complementando aqui, que ele vai continuar, hoje o Senai Alagoas é considerado o melhor Senai do Brasil hoje, a nível de cursos técnicos. Sério?
Já há 2 anos seguidos que a gente vem ganhando, de todos os Senai. Caraca. Então, tem um conhecimento. Né? Que E ótimo. Arapiraca está entre o melhor. O melhor. Né? O melhor Senai. Melhor Senai do Ô, Brasil. como é bom ser arapiraquense. A própria área automotiva, né, complementando o curso técnico, a gente trabalha chamado projeto integrador, no 2º e no 4º semestre, que é um projeto que a gente pega da indústria, que a gente tem uma plataforma, que é a saga de inovação. A gente traz um problema da indústria e o aluno ele tem que confeccionar durante esse semestre um protótipo e entregar. Cara, criar do zero. Isso, cria do zero. E o ano passado para esse ano, a gente ficou em 2º e 3º lugar automotivo. A gente levou 2 títulos. Inclusive o Senai Arapiraca levou o 1º, 2º e 3º. Primeiro em construção civil, 2º e 3º automotiva. Cara, Entendeu? que incrível. Tá vendo aí como é bom trazer informação de qualidade para as pessoas. Cara, como é fantástico. Eu tenho certeza, Clailton e Antônio, que a maioria das pessoas que participaram comigo das entrevistas, eles não sabem disso. E eu tenho certeza absoluta que a maior parte dos jovens, nessa faixa etária que você falou, a partir de 14 anos, eles não têm noção do quão rico é o setor automotivo. Com certeza. E espero muito que uma boa parte das pessoas que vão ouvir e assistir esse podcast, que eles entendam isso. Então, pai, mãe, que você está com o seu filho adolescente em casa e não sabe qual profissão indicar para o seu filho. Cara, eu sou mecânico, eu tenho a minha empresa, eu me considero um homem bem-sucedido em várias áreas e eu indico, dá uma oportunidade para o seu filho ir no Senai, dá uma oportunidade para o seu filho ir lá conhecer os projetos que o Senai tem para o setor automotivo. O Clailton falou algo aqui fantástico. A cada 9 alunos do Senai, a cada 10 alunos do Senai, 9 saem empregados. Então a chance de você encontrar uma profissão e um emprego é gigantesca, cara. Então, valoriza, honra essa oportunidade que o Senai está dando para você. E agora eu vou querer que o mestre Antônio fale um pouco na parte prática. Como é fascinante a parte mecânica. Porque quando a gente fala de mecânica, os jovens imaginam logo mexer em Porsche, Lamborghini e tal. Mas para que você chegue a uma Porsche ou Lamborghini, você precisa começar a fazer os reparos, né, ali na elétrica básica, conhecer um motor Fari 1.0, um motorzinho AP, essas coisas. Começar do básico para daí chegar assim, porque não no Lamborghini, numa Porsche, enfim. E aí eu quero que, você fale, Antônio, Silvio, um pouco. Até complementando a fala anterior, né, que você falou, questão de o mercado, né, tem esse dilema, né, que todo mecânico é ladrão, né? É, isso mesmo. Né? A gente confunde, né? Tem ladrões dizendo que é mecânico, né? É totalmente diferente, né? E outra coisa, eu já há anos venho trabalhando em sala de aula. Tem momentos, antigamente eu ficava muito triste, né, quando falava. Hoje mais não, eu já tenho uma maturidade e trabalho em sala de aula para os alunos mudar o mercado, entendeu? Alavancar, né? Eles são as referências, né? Entendeu? Na hora que tiver com a camisa do Senai, né? Honrar o nome do Senai, honrar, né? Honrar o nome da instituição, né? Cara, eu tenho muito essa preocupação, né? E fazer o diferente dentro do mercado. Quando chegar na oficina, fazer o diferencial, né? E eu imagino que se o aluno está lá e ele já aprende desde lá que você precisa honrar a camisa que veste, honrar o Senai, com certeza quando o Senai encaminhar para uma empresa, ele já vai tendo ciência de que precisa honrar a farda daquela empresa. Com certeza. Então, aí, assim, ótimo esse posicionamento. Complementando a questão da prática, né? No Senai, a metodologia do Senai é teoria e prática. A gente pega muito, o aluno chegou no primeiro dia de aula, a gente já vai desmontar o motor, professor, já vai fazer elétrica? Não, vamos com calma, né? Vamos com calma, vamos começar a entender um pouquinho da área, né? Vamos entender logo a metodologia Senai, né? Primeiro, vamos trabalhar os 5S, né? Ótimo. Entendeu? Caraca! Que é importantíssimo, né? Você entender que tem que ter disciplina, né? Higiene, né? Toda essa parte, né, ocupacional que a gente tem a preocupação, a questão de segurança do trabalho, né? A gente trabalha as NRs, né? Para não ter risco, né? Porque como a oficina tem risco, né? A gente tem elevador, a gente tem rampa, tem ferramentas cortantes.
A gente tem toda essa preocupação. Aí trabalha toda a parte teórica, em qualquer curso, né? Pode ser curso de iniciação, qualificação, aperfeiçoamento, ou próprio curso técnico, né? Que curso técnico a gente pega muito pesado no aluno do técnico, né? Porque ele trabalha 2 anos, né, dentro do Senai, dentro da instituição, né? Entendeu? A parte, o curso técnico é um dos cursos mais completos que você tem hoje no Senai. O curso técnico, ele vê toda a área automotiva. Ele tem a duração de 2 anos. 2 anos. Da parte de gestão, a parte de funilaria e pintura. A gente tem funilaria e pintura, a gente vê a parte de câmbio, suspensão, freio, a parte de geometria, a parte elétrica, diagnóstico avançado, vê toda a parte do próprio veículos híbridos elétricos, curso técnico hoje a gente já coloca. A gente já está futuramente agora, a gente já está estruturando a área para capacitar e vender o curso de elétricos e híbrido. Uau! Entendeu? Já tem previsão se no segundo semestre desse ano inicia? Tá se alencando, se estruturando para ver se esse ano a gente já começa. Próprios cursos de câmbio DSG, câmbio automático, automatizado também está indo para esse caminho, entendeu? Antônio, quais são as etapas? Eu comecei no Senai do zero, e quais são as etapas que eu estou trajando? Pelo tempo que eu estou dentro da instituição, muitos alunos criam uma trilha. Aquela conversa, né? Eu vou perguntar ao professor para onde eu vou perguntar ao coordenador técnico para onde eu vou. Qual é a base de você criar essa trilha? Eu digo sempre, mecânico de motores começa, você vai entender o que é um motor do veículo, elétrica, injeção eletrônica, você fechou a trilha. 100%. Esses são os 3 pilares. Os 3 pilares. Isso aqui é a base. Com base nesses 3 pilares, esses 3 pilares você alavanca em qualquer área. A gente tem vários cases de sucesso que os caras fizeram esses 3 cursos e estão bem sucedidos hoje no mercado. Mas quando a gente entra no Senai, a gente fica com sede de não parar mais de estudar. Não para mesmo, Antônio. Não para mais. Aí você faz essa trilha, cara, né? Eu amo muito. Faz essa trilha, aí vai para o curso técnico. Hoje, boa parte dos alunos do curso técnico são ex-alunos dessa trilha, né? Dos cursos de qualificação. E todos 100% empregados. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Entendeu? E empresários também. Cara que 10 anos de empresa, 15 anos dentro do curso técnico, porque precisa. Se reciclar, né? Cara, eu tenho certeza que tem muitos empresários, mas eu lembro de um especial que eu fui lá visitar o Senai e eu encontrei com meu amigo Zac. O Zac vai ser um dos próximos que eu vou convidar para participar aqui, para a gente falar um pouco de mecânica. É um case de sucesso do Senai. O Zac Centro Automotivo. Isso. E o Zac começou por essa trilha. Foi, né? Foi. O Zac, se vocês me permitirem, Zac, vou falar um pouco, mas se não era para falar, me perdoe. O Zac é meu amigo há muitos anos. Eu trabalhava em outra empresa, no começo eu trabalhava na TC Pneus. E o Zac, ele era vendedor, ele não era mecânico. Ele não tinha centro automotivo. Se eu não estou enganado, ele vendia cebola, meu Deus. Não sei se... Ele era vendedor. E aí, só que ele gostava muito de carro. E aí, um tempo depois, ele resolveu montar um centro automotivo. E hoje o centro automotivo dele é um dos centros automotivos mais organizados que eu conheço aqui em Arapiraca. E se tornou esse sucesso que é muito por isso, pela busca de conhecimento. Exatamente. E como você relatou aí, o curso técnico tem duração de 2 anos. E aí você aprende desde como gerir a empresa até o resultado final, como fazer a entrega técnica para o cliente. Exatamente. Cara, isso é fantástico. Isso é muito bom. E a gente tem muitos exemplos. O Zac é só um dos exemplos de profissionais muito bem-sucedidos no setor hoje, né? Automotivo. Que passaram pelo Senai, né, Antônio? Tem vários. Hoje cara, então, se eu e vocês dois forem falar do quão incrível é ser mecânico, pode ser clichê demais, né? Mas, com tudo que você falou, eu espero que vocês que estão nos assistindo, que vocês tenham despertado algo a mais em se empenhar em conhecer, fazer uma visita no Senai e entender um pouco mais do que o Senai tem a oferecer. E eu digo não só no setor automotivo, como o Clayton bem falou, tem várias outras áreas, vários outros segmentos.
Lógico que eu vou sempre puxar para o meu lado. Seja mecânico, estude para mecânica, cara, porque de verdade vale muito a pena. Eu digo por mim. Eu acho que vocês dividem da mesma opinião que eu. Vale muito a pena ser mecânico. Eu sou muito realizado com a minha profissão. Lógico, toda profissão tem o seu lado negro. Toda profissão tem os profissionais bem sucedidos e os mal sucedidos. Tem os profissionais de bom caráter e tem os profissionais de mau caráter em todas as áreas. Se a gente for buscar aqui, a gente sabe de médicos que é mau caráter, de engenheiros que é mau caráter, de advogado que é mau caráter. Então, na profissão de mecânico não vai ser diferente. Mas, eu continuo dizendo, vale muito a pena ser mecânico. Mas ser um mecânico honesto. Ser um mecânico que honra a profissão. É um mecânico que entrega um serviço de altíssima qualidade. Um mecânico que busca ressignificar todos os dias a sua empresa. Silvio, eu não tenho empresa ainda. Ótimo. Ressignifique todos os dias o seu trabalho. Verdade. Tem uma frase que eu ouvi da boca do Geraldo Rufino, que ele fala, cara, se você não tem empresa, empreenda no CNPJ alheio. Já comece a empreender na empresa onde você está trabalhando. Eu fiz isso quando eu trabalhava na TC Pneus e não tenho vergonha de falar o nome, falo mesmo com muito orgulho. Comecei a empreender em 2012 na TC Pneus. Em 2012 foi quando eu decidi que ali já estava pequeno para mim. Eu sabia que eu podia ofertar muito mais para os meus clientes, mas a empresa me limitava. E eu comecei a empreender em 2012 no CNPJ da TC Pneus. Eu passei a entregar um serviço de altíssima qualidade, muito além do que ela ofertava na época. Eu criei um pacote de itens padrão. Lá a gente só fazia suspensão e freio e trocava pneu. Por mim, eu criei um pacote de itens padrão, que todos os carros lá eu liberava desse jeito. Eu já hidratava o motor. Hoje vocês verem eu venho fazendo vídeo, essas coisas. Mas desde aquela época que a gente usava muito o White Lube na época. O White Lube é muito bom, mas o bicho é fedorento. Quando você hidrata o motor fica ruim. Hoje eu uso um silicone, um produto específico. Mas na época eu já fazia a hidratação. Eu já regulava o freio de mão do carro do cliente, eu já passava uma graxa na porta. Quem é mais antigo lembra que os carros da Volks, quando abria as portas, era um rangido absurdo. Eu já lubrificava ali, os carros da gente também lubrificavam. Eu já estava empreendendo, eu já estava entregando muito mais do que o meu cliente contratava. E eu, sem saber, na época, eu já estava empreendendo. Na época, eu já estava fazendo o que o Bruno Avelar fala muito, over delivery, entregando mais do que o que é contratado. E desse jeito, se você já tem uma empresa, já tem uma oficina, faça isso. Entregue mais do que o que é contratado. Se você não tem a sua oficina ainda, já empreenda na oficina dos outros. E eu lhe peço, por favor, seja um mecânico, mas seja um mecânico honesto. Exatamente. Honre a profissão que você tem. Fale bem de outros profissionais, porque é muito comum. O Antônio, o Clailton deve saber disso. É muito comum quando chega um carro na oficina que passou por outra, quando o mecânico abre o capô, seja lá, olha alguma coisa que o serviço não foi bem sucedido, já desce além no outro. Porque o cara é fraco, porque isso, porque não existe uma gambiarra. Cara... Predatória, né? Ei, tem a ética, né? Tem a ética. A ética profissional, né? Tem a ética profissional. E vai que o cara fez aquela adequação técnica ali, para não chamar gambiarra, porque realmente era o recurso que ele tinha. Exatamente. Vai que o cliente estava na estrada, estava no prego, alguma coisa, foi o recurso que ele tinha. Então, cara, Deus nos criou com duas orelhas e uma boca. Exatamente. Então, seja sábio para ouvir e tardio para falar. Exatamente. Se você fizer isso, cara, eu tenho certeza que você vai começar a ser muito bem sucedido. Ponto 1, não fale mal do seu amigo de trabalho. Ponto 2, fale muito bem do seu trabalho, da sua profissão. Por onde você andar, não tenha vergonha de dizer que é mecânico. Exatamente. Eu costumo ver, eu não tenho problema nenhum até hoje, Silvio.
Eu participei de um outro podcast uma vez, aí o Jean colocou empresário. Eu digo, rapaz, bota mecânico, pô. Não, mas você é empresário. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou mecânico. Eu sento em boas mesas hoje, eu tenho um bom ciclo de amizade, eu tenho um bom relacionamento com pessoas bem-sucedidas também, mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou mecânico. Eu não tenho vergonha. Pelo contrário, eu uso essas oportunidades para validar o meu segmento. Teve uma vez que eu estava em uma dessas mesas fora do estado. E a gente estava conversando, todo mundo falando, e eu calado, né? Em silêncio, ouvindo, até um tolo parece sábio. E eu fiquei aqui, só ouvindo. Aí, de repente, sinalizaram para mim, você, eu trabalho com mecânico. Sou mecânico. Aí os caras, mecânico, é? Aí eu vi na face dele que ele deu aquela, tipo, mecânico? Aí, tipo, mecânico aqui nesse lugar, fazendo o quê? E aí eu percebi, né? Eu disse, cara, eu sou mecânico. Você tem carro? Eles têm. Tem um Peugeot 408. Eu disse, é motor THP? Ele disse, eu acho que é motor THP. Eu disse, pronto, que bom. Ele tem um carro e nem sabe o carro que tem, nem a motorização que tem. Eu disse, cara, parabéns, velho. Que carro top, viu? Um carro muito bom. Mas você tem um hábito de conferir sempre o nível do óleo, porque você sabe, o motor THP é um motor de alta performance. Ele costuma muito ressecar os retentores de válvula e escorrer óleo pelas válvulas. Pela manhã ele funciona com dificuldade, dá uma fumaçada. Eu sugiro você verificar sempre. Oxi, tá aquela fumaça que de manhã quando eu funciono. Eu digo, você não sabia que o motor THP é muito tendencioso a fazer isso? Ah, pô, sim, peraí, aí tu faz, e como é que faz? É caro. E aí eu já criei uma expectativa boa no cara. O cara que antes estava com aquela face murchinha, quando eu disse que era mecânico, já abriu um sorriso e disse, cara... É outro nível, né? É outro nível. Porque o cara tem um Peugeot 408, motor THP, se achava o máximo. Eu disse, poxa, é muito bom o seu carro, ótimo. Mas ele tem defeitos característicos. Positivo. E você pode, de forma preventiva, evitar um problema grande. O cara já olhou para mim com outros olhos e disse, poxa, esse cara é bom mesmo, cara. Eu estava em outro estado, eu não ia conseguir fazer o serviço dele. Mas eu mostrei para ele que eu era tão bom e tão importante quanto todos os outros empresários que estavam naquela mesa. E eu não neguei a minha origem. Eu sou mecânico e falo que sou mecânico em todos os lugares, né? Com muito orgulho. Com muito orgulho, por isso que eu digo para você, irmão, você que é mecânico, tenha orgulho da sua profissão, tenha orgulho. Se você já ouviu em alguns momentos as pessoas dizendo que todo mecânico é ladrão, seja você o mecânico diferente da sua região, da sua geração, faça diferente, entregue um novo conceito, entregue padrão, tenha orgulho, defenda a camisa ou da sua empresa ou da empresa que você trabalha, dê o seu melhor. E eu tenho certeza que se você começar a ter orgulho da sua profissão, você vai mudar o pensamento das pessoas ao seu redor. Daqui a pouco as pessoas do seu bairro, daqui a pouco as pessoas da sua cidade. E daqui a pouco propagamos uma realidade diferente. É verdade, com certeza. Que nem todo mecânico é ladrão. E alguns mecânicos podem ser ladrão de berço, sim. Mas outros mecânicos podem ser ladrão, teoricamente, mas não ladrão porque ele quer roubar, mas por falta de conhecimento técnico. Às vezes a falta de conhecimento técnico faz ele criar lá um diagnóstico não assertivo. Ele falou que era determinada peça sem saber que é. Complementando, Silvia, a sua fala, a gente tem essa preocupação no Senai. Não ser julgador de diagnóstico. Ótimo. Entendeu? Você fala isso, prega isso lá, então, cara, que ótimo que você faz isso. Por quê? Que ótimo que você faz isso. A gente não somos juiz, né? Para estar julgando ninguém. Somos técnicos. Somos técnicos. Somos técnicos. Independente do nível hierárquico do mecânico. Do auxiliar ao chefe da oficina. Tem que trabalhar o diagnóstico em cima da parte técnica. Pegar o diagrama elétrico, pegar o manual técnico do veículo para chegar no diagnóstico concreto. Colocar o scanner, o osciloscópio, para não estar trocando peça aleatória e futuramente podendo levar o nome de ladrão, né? Infelizmente. Que eu acho que é uma palavra muito pesada, né?
Muito pesada. Muito pesada. Entendeu? E para quem é, Antônio, Isso. do setor automotivo, eu digo por mim. Eu sempre brincava isso com os meus amigos, mas eu vivi na pele, há poucas semanas atrás, eu senti na pele, eu vi nos olhos de uma mãe, ela falando, quando eu disse, qual dessas profissões você não queria para o seu filho? E ela disse, mecânico. Porque é uma profissão sofrida. Cara, olha o que é essa mãe, né? Tem a mentalidade dela. Eu não quero que o meu filho seja mecânico porque ele vai sofrer. E eu não quero que o meu filho sofra. Cara, e mecânico não sofre. O mecânico que sofre, o Cláudio deve concordar comigo, é aquele mecânico que não tem conhecimento técnico. Exatamente. É aquele mecânico que não tem expertise, não tem autoridade no assunto, que ainda não foi apresentado as novas tecnologias, os novos equipamentos, as novas ferramentas. Não foi apresentado a facilidade que o Senai tem para ali orientar, fazer um diagnóstico assertivo. Esse é o profissional que sofre, né? E até mais, né, Silvio? Em relação à própria... O orgulho, como você falou aqui, né? É muito gostoso ver você falando da sua área, né? Com propriedade. Eu com gosto sensação muito. De dono. Né? Essa sensação de dono, justamente, lhe faz ir além. Né? Como você disse, já na TC Pneus você fazia um serviço diferenciado. Né? Não se limitava às condições que a empresa oferecia, mas fazia algo mais, porque sabia que dentro daquele espaço ali, o dono era você. É isso, né? exatamente. Então a gente ensina muito bem isso, porque hoje as pessoas são contratadas pelo currículo e saem pela competência, pelo posicionamento dele dentro do ambiente de trabalho, né? A postura dele. Então a gente também trabalha muito o empreendedorismo, dentro das nossas... Todas as nossas qualificações têm a questão do empreendedorismo, como também tem as competências, né? Os soft skills. Né? Às vezes a pessoa fica só presa no técnico, mas também esquece do seu comportamento. Exatamente. Fundamental, né? Então como é que eu vou me postar? Então foi uma inteligência emocional que você teve numa reunião entre empresários. Você soube escutar, né? Como você disse, temos 2 ouvidos. Isso. Né? E teve a habilidade suficiente para mudar o jogo. Né? E de saber como se posicionar e trazer a pessoa para você. E naquele momento ali, se você quisesse já gerar um negócio, tinha gerado. Gerado, né? de fato. Mas como você não estava no seu ponto de atuação, você não pôde executar aquele serviço. Mas você criou uma oportunidade. Possa ser que gerou um laço de amizade e posteriormente, quando você for lá ou indicar outra pessoa também no mesmo segmento, você vai ter força para poder falar. É isso. Então, a palavra de um homem, né? Meu pai já dizia muito isso, né? É isso mesmo. Ela Vital tem outro falando, né? peso, né? Outro peso. Quando você é uma pessoa honesta, e aí, para o segmento, né, de mecânica, a gente fala, né? As pessoas mais antigas, a gente tem, às vezes, um pouco de receio, né? De estar usufruindo desse conhecimento. E aí, tanto conhecimento adquirido, né? Como você já falou que a sua trajetória foi longa, né? E você levou já muitas pancadas na vida para ter essa maturidade que você tem hoje, né? E o Senai promove a facilidade desse conhecimento, de você adquirir sem levar tantas pancadas, né? No dia a dia, você sabe que é duro, né? E a gente realmente tem que estar preparado, tanto psicologicamente, a visão de empresário, de empreendedor, seja no CNPJ de outra pessoa, ou seja no meu próprio CPF. Ótimo. Né? Como também, né, ter todo esse respaldo técnico. Né? Na hora que eu vou fazer um serviço, eu tenho que dar um laudo. Eu tenho que realmente... E até verificar. A decisão é do cliente. Exatamente. Possa ser que eu tenha vários serviços a serem executados, mas ele não tem a condição financeira para executar todos naquele momento. Isso. Mas ele vai estar sabendo, né, através desse diagnóstico, né, um laudo respaldado em dados, que é outra situação que a gente tem hoje no mercado. As pessoas usam muito o achômetro. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Verdade. Meu amigo, não pode. Você tem que ter um profissionalismo, né, para dizer, através de informações concretas, o que realmente deve ser executado. Então, isso é fato. Tenha a preocupação, né, adquira. Às vezes a gente fica muito limitado em adquirir um equipamento, né? Exatamente. E não sabe o quanto isso vem a agregar ao nosso serviço. Tá? Então, às vezes o mecânico não quer evoluir profissionalmente e fica se lamentando. Eita, não, só acontece isso comigo. Não, mas foi porque você não se capacitou para isso. É isso. Né? Não quis realmente investir, que investimento não é custo,
né? Investir em um equipamento que iria lhe dar 10 vezes mais velocidade. A gente vê, por exemplo, a gente vai para o agro, né? A gente vê uma colheitadeira hoje, que uma colheitadeira são 50 pessoas. Um equipamento faz o trabalho de 50 homens. Não é? Então, Caraca. no equipamento também de medição, você tem não só a velocidade, mas como tem a certeza do dado. Exatamente. Então, precisamos também nos apropriar de todas as informações. E o Senai promove isso. Cara. Seja na qualificação, seja no técnico, seja em qualquer... Então, a gente tem cursos de pequena duração, de média duração e de longa duração, que é o técnico, 2 anos. Exatamente. Caraca. E você falando aí de equipamento, a importância de equipamento, eu sou muito fã de equipamentos. No final de 2023, eu tinha um carro, foi uma das realizações de um sonho meu, em ter esse carro, uma Fiat Toro. E aí, um tempo depois, eu vendi o meu carro. Eu vendi para investir em equipamentos. Na época, eu comprei a máquina de troca do fluido de transmissão, comprei o scanner mais moderno que tinha no mercado, na ocasião, e comprei várias outras ferramentas. Cerca de quase 70% do valor do meu veículo, eu comprei em equipamento. E, geralmente, quando a gente fala em equipamento, fala troca de fluido de câmbio, o scanner, mas eu comprei um equipamento até barato pelo uso dele, que era um boroscópio, que ele tem uma câmera. Bom demais. Cara, esse equipamento facilitou tanto a minha vida e foi um dos equipamentos que eu menos dei relevância. E esse equipamento já me ajudou tanto em diagnóstico, porque tem pontos que o olho não consegue chegar. Ou o carro funcionando aquecido para ver, e aí você coloca a câmera. Vários diagnósticos de vazamento de água para a câmera, para o cilindro. Eu entro com a câmera, deixo a câmera posicionada lá e dou pressão no equipamento. Vejo válvula se está trincado, o cilindro está falhando. Cara, vou ver se não é válvula trincada. Como é que eu vou ver sem tirar um cabeçote? Cara, coloca a câmera, tira umas fotos, faz um vídeo, eu entrego um diagnóstico assertivo no meu cliente, entrego fotos e vídeo da deficiência. E eu falo para o cliente, tá aqui o problema, identificamos, é a válvula trincada. Tá aqui, ó, tá passando água para o cilindro. De forma rápida, algo que iria me levar várias horas removendo o cabeçote, eu consigo fazer em minutos. Simplesmente pelo uso assertivo do equipamento. Então, como você falou, é muito importante, ressaltou muito bem, que ferramenta é investimento. E não é gasto. Às vezes o cara diz, não é custo. A grosso modo a gente diz, é gasto. Eu vou gastar com isso? Não é gastar, cara. É investir. Que ótimo que você falou isso. Né? Se paga. Se paga muito. Agora, se você for comprar determinado equipamento, porque é fato, tem mecânicos que compram ferramenta por vaidade. Inicialmente ele compra pela emoção, mas às vezes o cara compra o equipamento e nem busca estudar, nem busca entender os recursos que aquele equipamento oferece. E aí no final ele compra um equipamento com vários recursos e usa só para uma coisa. Verdade. E às vezes diz, esse negócio aí só me dá prejuízo, porque eu paguei tão caro e só uso para isso. Não, cara. Um scanner mesmo, o scanner tem vários recursos, mas o cara às vezes só usa para fazer leitura e apagar a falha. Raramente o cara pega lá para abrir nos dados do veículo e acompanhar o gráfico, fazer leitura do veículo quente, veículo frio, printa a tela, vê os resultados. O cara só usa para apagar a falha e não é assim. O scanner ele tem muitos recursos, muito mais do que o que a gente imagina. Tem muitos recursos que ele consegue simular a funcionalidade de determinados sensores. E aí você consegue matar um defeito com o uso do scanner, o uso assertivo. Cara, um outro equipamento que é tão barato e que eu acho fantástico é aquelas canetas de polaridade. Bom. Tem N nomes para ela, mas eu ainda chamo da... Eu comprei uma muito top, não vou falar a marca aqui, mas muito top, onde ela coloca lá alimentação positiva. Cara, isso me ajudou muito nos meus diagnósticos. Uma caneta de polaridade, que é a função, mas tem muitas outras, cara. Tem muitas outras. Ela consegue pegar até os níveis gráficos do nível de corrente que está chegando naquele sensor, passando pelo fio. Cara, fantástico. E isso
investindo em bons equipamentos. E aí, no final, o cara chega para mim e diz que todo mecânico é ladrão. Cara, é por isso que eu fico mal. É por isso. Vocês estão no segmento há muito tempo também. Com que frequência vocês veem hoje, como hoje, com que frequência vocês veem antes, ao acesso de mulheres em oficinas? Hoje o acesso de mulheres muito grande. Muito grande, Boa cara. parte hoje é mulheres. Muito grande. Entendeu? Tem um número, tem dados que população, falando só do público feminino, 65% do público feminino tem veículo. Veículo dela, comprada por ela, no nome dela. E a outra parte, mulheres têm carro. Geralmente o marido coloca no nome do marido, mas o carro quem usa é a mulher. Cara, 65% do público feminino tem carro. E ainda se tem mulheres que têm receio de ir na oficina. Pede para o marido, pede para o irmão. E aí, Silvio, é até interessante, porque existem mais mulheres que homens no mundo. Exatamente. Né? E aí, a mulher vem tomando o seu espaço, né? Brilhantemente. Brilhantemente, viu? E bem colocado. É bem importante, porque hoje as mulheres já ocupam vários cargos de destaque, né? No Brasil e no mundo, mas ainda usam pouco o seu espaço, né? A mulher já vem conhecendo mais. O Antônio aqui é exemplo, né? Conseguiu desenvolver, como é o nome dela? Tem a engenheira. Aline Ferro. Aline Ferro. Aline Ferro, minha amiga, um abraço. Aline Ferro, já falei com ela, ela vai participar com a gente também em outro momento. Incrível, fez curso de injeção eletrônica comigo, ela. Aline Ferro. Aline Ferro é um trabalho gigantesco, né? Vem desmistificando justamente isso, né? Eu sei que a mulher, às vezes, não se sente confortável em estar dentro de um ambiente totalmente masculino, né? Então, tem ainda essa situação, mas hoje a mulher começa a entender de carro. E tem mulheres que sabem, né? Auto esporte é isso, né? A gente sempre vê lá, né? Elas falando sobre carros, mas, de forma geral, as pessoas precisam interagir mais e buscar mais. O próprio Senai a gente vê isso, né? Tanto os empresários buscam pouco, os alunos buscam pouco, e a mulher menos ainda. A gente oferta constantemente, né, cursos para mulheres, seja em qualquer segmento. Verdade. Né? Até na própria área mecânica. Que ótimo, que bom falar isso. E cursos específicos, mas muitas vezes não fecham porque não existem quantidade suficiente de mulheres. A gente tem que complementar com os homens. Tá? Mas existe um espaço e outra. Todas as indústrias, principalmente aquelas indústrias que trabalham com serviço que precisam de uma perfeição, de um olhar mais preciso, uma delicadeza a mais, um cuidado. Busca a mulher. Construção civil já faz anos que ela mudou para ser a parte de assentamento de piso e vários outros segmentos. Eu já vi uma reportagem sobre isso. Porque o nível de qualidade é muito maior. Eu vi, né? Eu tenho que falar sobre isso. Eu vi, a mulher, ela era manicure. Eu não lembro qual foi o canal que eu vi, mas a mulher era manicure. Ela cuidava das unhas. E aí apareceu uma oportunidade, eu não sei se na casa, no salão, o que foi que precisou para aplicar cerâmica. E ela disse, cara, não tem ninguém, eu mesmo vou colocar essa moléstia. E ela colocou do jeito dela, e eu sei que ela colocou, se identificou com a causa lá, e ela deixou a profissão de manicure para ser profissional. Ela só faz isso. Aí mostra lá os porcelanatos, ela dizendo os tipos de porcelanato. Tem empresas na região dela que patrocina ela para usar os produtos dele, a marca, ou seja, a mulher. Imagine pegar uma mulher com essa força, com essa garra e colocar no automotivo. Quantas Aline Ferro a gente não vai ter? Com certeza. E eu não sei, o Antônio sabe, eu acho que você deve saber também, no Sebrae, o setor automotivo lá é tratado agora por uma mulher, pela Stephanie. Ela é coordenadora lá do setor automotivo do Sebrae. E aí é uma pessoa que eu venho conversando com ela também para trazer um pouco do mundo do Sebrae junto com o automotivo para cá. Ela e a Aline Ferro. Ou seja, cada vez mais a gente está tendo mulheres acessando novos mercados. E o automotivo, que antes era um mundo muito masculino, muito machista. Então, mudou muito, mudou muito, cara. Mudando, né? O próprio Zac mesmo, a esposa dele, né?
trabalha, Isso né? mesmo, eu não lembro O agora Thiago, o nome né? do Direção Thiago, geral, junto né? com a E outros esposa. aí, né? Que ótimo. Então, E se, ali, se a gente parar para analisar, Antônio, eu tive isso na minha outra empresa, na outra empresa que eu fui sócio por 10 anos, a minha esposa, ela nunca participou em nada da minha empresa. Nada, 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 nada. E eu lhe digo com toda sinceridade, espero que faça sentido para vocês, homens. Se você analisar hoje, rápido, a gente for falar de empresas automotivo e outras demais, o nosso foco é automotivo, onde os maridos trouxeram as esposas, ou as esposas estão participando hoje da empresa. Cara, é notável o crescimento. Com certeza. O Thiago, Todas. Direção Hidráulica, O Thiago tá... prosperou muito, cara. O próprio Zac, junto com a esposa lá, prosperou muito. E são só 2 nomes que são muito conhecidos. Isso. E se a gente for parar para falar, tem muito mais. Gama, né? Coloca lá o que era o Thiago antes da esposa, coloca lá o que era o Zac antes da esposa e olha a realidade deles hoje. Por isso eu digo, cara, quebra um pouco do teu orgulho. Se você não consegue ainda gerir com tanta eficiência, porque eu lhe digo que não é tão fácil você se desmamar, se desprender do pátio da oficina para ir para a gestão. E hoje mudou, né? Cara, é muito difícil, mas eu lhe digo... Foca só na operação. Só né? na operação. Esquece da gestão. Esquece né? da gestão. Se você não consegue se desprender totalmente, leva a tua esposa para dentro da empresa. O Senai tem essa preocupação. Só a gente consegue, né? Tirar o cara da operação e trabalhar a gestão. Eu digo isso, ó. Nós estamos aqui, numa manhã de quarta-feira, tendo um alto papo. Mas a minha empresa está lá, está funcionando. Os nossos clientes estão sendo atendidos. E eu não estou lá mais no operacional. Se eu não tivesse amadurecido, se eu não tivesse me desprendido, eu ainda estava lá embaixo de algum carro cheio de graxa. E eu não estava aqui com vocês podendo contribuir na vida de outros mecânicos. Quebrando esse paradigma de que todo mecânico é mau caráter. Descortinando muita coisa na mente das mães e dos pais. Que a profissão de mecânico é uma profissão sofrida. Então, cara, cada um contribui do jeito que pode. Eu estou contribuindo desse jeito. E eu tenho certeza que os mecânicos, eles vão contribuir muito mais nas próprias empresas deles se eles se desprenderem do operacional um pouco. Sair um pouco do operacional e ter aquela visão macro, aquela visão aérea da própria empresa. Exatamente. E, cara, se puder, leva a esposa. Leva a esposa. Eu digo com toda sinceridade, leva a esposa. Que vai ser um resultado fantástico. Outro que hoje voltou para o Senai, está tendo curso técnico, é o Jardriano, da Geraldo Center em São Sebastião. Trouxe a esposa também para dentro da oficina. A oficina... Como é o nome do centro automotivo dele? Geraldo Center. É de São Sebastião. São Sebastião. A oficina dele... Que ótimo. Alavancou hoje. E ele fala com clareza. Que tudo isso foi depois também da vinda da esposa. Cara, olha só. Entendeu? Olha só a sacada que o cara teve. E vocês vão ouvir muito falar do Geral Centro Automotivo. É, o Jardriano. O Jardriano. Muito competente. O cara, foi o que o Antônio falou agora, o cara voltou para o Senai para buscar conhecimento técnico. Se desconectou um pouco da empresa. Levou a esposa para cuidar da empresa na ausência dele, que ele foi buscar conhecimento. Quando esse cara voltar com conhecimento e a esposa entendendo um pouco do trabalho, imagina a fusão desses dois, imagina a dedicação desses dois. Lógico, vai ter lá os percalços de todo casal, mas aí quando você aprende a ter inteligência emocional e dividir um pouco, minha esposa, olha só, o problema da empresa é na empresa, em casa é em casa. E eu digo logo, a gente é homem, a gente não vive sem sexo. Ó, minha filha, brigou, mas não corta o sexo, não. Porque é uma das coisas que deixa o homem maluco. Então, fez isso, teve um diálogo aberto, bicho, pode ter certeza que a oficina prospera muito. A minha empresa hoje, eu vou prosperar muito mais. Mas a minha empresa hoje, eu tenho um espaço específico para atendimento personalizado para a mulher. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na minha empresa, eu sou em Arapiraca, a única empresa, fui o primeiro de Alagoas credenciado até a certificação Oficina Amiga da Mulher. Eu recebi um treinamento com a Bárbara Bri, que é a fundadora,
Eu fiz o treinamento, fiz tudo passo a passo que ela pediu, personalizei a minha empresa para receber mulheres e ela veio de Minas para cá para me entregar a certificação. E eu tenho equipamento rosa, eu tenho um piso organizado, eu tenho um atendimento diferenciado. Eu busco entregar muito mais do que o meu cliente contrata. E é interessante, Silvio, a questão do serviço, né? Porque hoje a gente vive um mundo de comodidades, né? Então, quanto mais você puder entregar um serviço que seja rápido, ótimo, né? Eficiente, né? Técnico, ele precisa entender que realmente foi feito e para de forma clara e fácil. Exato. Entendimento. E aí, verificando justamente esses públicos, né? A mulher verificando uma pessoa que tem uma deficiência como TDAH, né? Que muitas vezes ela não pode ficar muito tempo ali porque ela vai se impacientar. Exatamente. Né? Então, hoje em dia já existem mecânicas que têm uma área de sinuca, uma área de cabeleireiro, tem vários outros serviços que estão integrados ao seu produto principal. Você não vai se desviar do seu produto principal, mas você vai agregar comodidade. Isso. Tá? Então, é um serviço que ainda é amplo, existe muito a crescer, mas tem que ter uma visão diferenciada. Tem que ter. E o Senai está aí, né? Para oferecer e ofertar essa nova visão. O Senai, eu enxergo assim, o Senai é a empresa certa para tirar as escamas dos seus olhos. Às vezes tirar aquela areia de barro, de protetor de carne que está nos seus olhos. Cara, o Senai, eu enxergo isso, que ele lhe dá clareza. Às vezes nas nossas oficinas, quem é mecânico e não já pensou em desistir? Desistir de tudo e fazer outra coisa. Cara, eu por muitas vezes já passei por isso. Por muitas vezes já me deu vontade de desistir de tudo. Mas aí foi quando eu falei mais cedo, fora da gravação. Antes eu tinha muito problema em buscar ajuda. E hoje não mais. Hoje, o ano passado, eu fiz 3 mentorias com o pessoal do Sebrae. Não fiz ainda nenhuma com o Senai, mas vou fazer. E já me coloque aí. Vagas abertas. Viu? Já me coloque aí que eu vou lá. Os dois do segmentos, cartão que você tanto falou. De carro como de motos. Uau! É interessante. Cara, e aberto. Que bom que você falou. Que segmento bom. De moto que aí bom, também. que bom que você falou. Meu amigo, olha só, eu sou do automotivo, carro, 4 rodas. Quando a gente pega automotiva, né? Mas automotivo, né? Também engloba motocicleta. Tem um instrutor muito competente, o André Galino lá, né? Cara, se você não, então se o cara não é apaixonado por carro, por moto, vai também no Senai, também é mecânico, também vai defender a profissão, também vai ajudar muito o nome mecânico ser fortalecido, ser evidenciado cada vez mais. Então, seja de carro, seja de moto, se quer aprender na parte de gestão, se quer começar do zero, se já tem uma noção e quer fazer o técnico, cara, busca o Senai. Eu tenho certeza que é a porta de entrada para o sucesso. Como o Mestre Antônio sempre fala, para o case de sucesso. Eu digo que é Vá pro Senai. Vá para o Senai. E eu tenho certeza que se você ainda tem alguma dúvida de que mecânico, nem vou repetir mais, mas que é ruim ser mecânico, vai no Senai. Que eu tenho certeza. Estou lá de portas abertas para mostrar a área, né? Mostrar a instituição. Antônio, e a pessoa entender realmente o que é o Senai e a área, né? Se eu quiser ir no Senai fazer uma visita, pode? Tipo, pode ir lá e dizer, cara, eu quero conhecer o Senai. O Senai é aberto os 3 turnos, manhã, tarde e noite. A hora que chegar, a gente tem pessoas para lhe receber e fazer um tour dentro de toda a instituição, tanto do SESI como do Senai. Caraca, olha só, então, se você está em busca... quiser. Se está em busca de uma profissão... Isso. E se tiver dúvida da área, a pessoa chama o técnico da área para tirar todas as suas dúvidas. Caraca, é gigantesco. É o mundo, né? Às vezes a gente não entende, né? Aqui na Primavera é uma instituição tão completa como a nossa instituição. Não, o prédio é lindo, viu? E esse ano vai ter de novo, chamado Mundo Senai. Eu fui o ano passado. Já estamos nos preparando. Né? Eu fui o ano passado e que negócio louco. É um evento que anos a gente tem, que abre para a comunidade mesmo para trazer. Não. Né? O ano passado eu fui até a convite da Stephanie, que na ocasião a Stephanie falou, se vai lá, você já tinha sinalizado algumas coisas, eu fui. E de verdade, eu nunca tinha visto coisas como eu vi aqui. Eu nunca tinha visto
coisas eu nunca vi, eu vi aqui. Em Arapiraca, pertinho da gente. Tanta tecnologia, tanta coisa incrível, velho. Máquinas que outras regiões não têm. Exatamente. Então, e aí a gente vai desde a área de informática, área de alimentos, área de solda, área de metal mecânica, área de química, que é nova aqui, área de mineração, já justamente envolvendo vários outros setores. Ambiental, né? Ambiental, automotiva, tanto de motos como de carro. Então, a gente tem uma infinidade de cursos, né? Justamente para poder atender a qualquer anseio da comunidade. O Senai, ele, quando vai abrir um curso, ele faz o estudo de mercado, né? Qual é a demanda do mercado, e a gente vai em cima lá da raiz, né? Rapaz, então é que o Clailton falou mais cedo. As dores do mercado, o Senai passou por todas as dores, faz um apanhado só do que é bom e leva só o que é bom. E dá clareza. Cara, vai por aqui que você não vai sofrer nisso, nisso e nisso. Depois você vai nessa outra etapa que aí você não vai sofrer nisso, nisso e nisso. A gente tem aquela preocupação, né? O aluno ele não estuda para daqui a 6 meses ele entender realmente o que é aquilo. A gente dá o norte antes para o cara saber realmente é isso que eu quero para minha vida. Né? Já dá clareza no início. Isso. Aquelas dúvidas, como é que é o mercado, para onde eu vou, entendeu? Tudo isso a gente vai tirando as dúvidas. Quanto mais preparado você erra menos. Exatamente. Erra menos. Né? Então, quanto mais conhecimento, menos tem essa erro. preocupação com o aluno. Cara, e eu acho muito boa essa técnica que vocês usam, porque é muito comum a gente ouvir de pessoas dizer que eu fiz 3 anos de faculdade, 4 anos, e no final eu não me identifiquei. Pronto, eu estou inclusive com curso de motores a diesel, vou terminar semana que vem. Tem uns 2 alunos que são formados. Tem um que é da área de educação física, vai sair para trabalhar com mecânica. Cara, é sério? E olha que educação física é algo que está muito carente, porque o que abriu de academia no mercado aí... Outro é da área de segurança. Ontem, por coincidência, ele já foi chamado para uma concessionária, já fez a entrevista, e tudo indica que já vai começar. Eu tenho certeza, cara, que quando o cara sai do Senai, sai preparado. Pronto, e muitas vezes, até no curso de graduação, no bacharelado, até na mesma área, ele vê muita teoria. E no Senai ele vê prática. A gente constantemente recebe muito diferente pessoas mesmo. Que já fizeram uma graduação, seja em qualquer área, e vêm para a mesma área fazer o curso técnico. Vários. Né, no Senai, justamente para ver a prática. Só em área de engenharia, né? Forma, né, as pessoas no dia a dia, né, em fazendo. Que massa. Exatamente, tem essa preocupação, né? Antônio, vocês têm noção, que a gente estava até falando mais cedo aqui, vocês são professores, e eu fiz essa pergunta para o Clailton, e quero refazer, e eu quero que vocês falem um pouco da sensação. Vocês são professores, vocês são instrutores, vocês são coordenadores. E de forma individual, aí cada um responde. Qual a sensação que vocês sentem? O Clailton chegou aqui no podcast e encontrou um aluno. Qual a sensação que vocês sentem em dizer, poxa, eu estou contribuindo para o bem-estar de uma boa parte da população. Eu sou um instrumento de orientação. Como é que você se sente como professor e vendo os alunos se tornando bem-sucedidos na vida? Clailton. Como falava anteriormente, né, essa questão da transformação do ser humano, às vezes a gente está passando por um momento de transformação gigantesca, onde às vezes a gente se fala mais com a inteligência artificial ou com os mecanismos eletrônicos e se esquece da pessoa. Mas nós, como educadores, a gente tem esse olhar diferente, humano como humano. É uma vida. E eu tenho que transformar aquela vida, eu tenho que tocar de alguma forma, eu tenho que despertar a curiosidade para saber que ele pode ser mais do que aquilo que ele pensa. Então, quando você está dando aula, você realmente tenta transformar, justamente, fazer com que ele vá mais longe. Tá? Muitas vezes a gente pega alguns alunos que ainda não têm a percepção de mundo que a gente tem pela nossa maturidade, e a maturidade é isso. Não adianta você dizer, não, agora eu quero correr. Ninguém nasce correndo. Ele passa por diversas etapas. Né? Então, nós como instrutores, como professores, a gente tenta orientar quais são as etapas que ele vai passar
para que ele passe de uma forma tranquila, né? E que ele possa ver algo maior, porque também hoje a gente passa por um momento de ansiedade profunda da população. Então, ou ela não tem uma autoestima adequada, então ela se fecha, ou ela acha que é algo extraordinário, e aí ela consegue deixar de perceber algumas necessidades que ela precisa passar para poder se capacitar. Então, nós como os instrutores temos que dar esse cunho de realidade, né? Prepará-la a nível de percepção de mundo, colocando aspectos tanto emocionais, conhecimentos a nível humano, como também aspectos técnicos para prepará-la para ela poder dar um retorno adequado para a profissão dela, para o que ela vai desenvolver, né? E aí o ápice é quando você vê um aluno que realmente conseguiu entender e aplicar aquilo que você fez, aquilo que você disse na sala de aula, aí a gente fica totalmente fantástico, realizado, né? Fantástico. Que ótimo. Você falou uma frase aí que eu fiquei imaginando o significado, que você disse: ser professor é fazer com que o aluno entenda que ele pode muito mais do que o que ele imagina. Então diga aí, professor lhe dar clareza que você pode, o que é que você pensa? E o professor conseguir lhe dar clareza que você pode muito mais do que o que você pensa. Cara, e aí, Antônio? Bom demais. Sala de aula, complementando o que o Cleber falou, eu me sinto realizado totalmente, né, como profissional, né? Porque desde a época que eu fui aluno do Senai, eu achava magnífico o professor do Senai. Entendeu? Aí hoje eu tô do outro lado, né, da cadeira, né? Aí eu vejo quanta mudança, né, que como um grãozinho, né, que eu fiz, né, junto à instituição Senai, né? E as mudanças de vida que você vê, não só pessoa humana, como profissional, família, né? Você olha o espelho do cidadão lá, se realmente ajudei um pouquinho, né? É isso mesmo, cara. Entendeu? Eu contribuí. Algumas contribuir. Sementes foi eu que plantei. Exatamente. Caraca. Isso é importantíssimo, né? E tem vários, né? Tem vários. Ai, cara, como é bom ouvir. Imagina assim, ouvir já é bom e vivenciar. E quando volta, principalmente, ótimo. volta, professor, muito obrigado, realmente e tal. Aí você olha assim, realmente tá no caminho certo, né? É isso aí. Eu digo sempre pra galera, né? Você tá nesse mundo pra não contribuir com algo, com alguém, Cara, não vale a pena assim, não, cara. Não vale a pena. Qual o Não vale a sentido pena, né? Qual o tem, sentido da vida, né? Você vir aqui nessa terra e não contribuir em nada. Exatamente. Você até falou, né? Você trabalhava na TC, né? Isso. Que fica como um dono ali. Eu mesmo sou do Senai, né? Ele sabe aqui. Eu tô dentro da minha área ali, automotiva. Eu vejo eu como dono do Senai. Ótimo. Entendeu? Ótimo. Tem a Visão de dono, isso é muito importante. Com turma ou sem turma. Quando sai Excelente. um pouquinho do trilho, eu me aperreio ali, mas assim, porque eu vejo eu ali, né? Rapaz, se eu fosse dono aqui, né? Entendeu? E eu sempre digo para os alunos, existem várias manutenções no veículo. Preventiva, corretiva, preditiva. Mas não esqueça de uma. Os alunos, qual é, professor? Tem uma quarta. Até eu tô curioso agora. Manutenção por oportunidade. Isso eu aprendi lá atrás com meu pai. Meu pai sempre foi um bom vendedor. Por oportunidade, de fato. Não é você lesar o cliente. É você ter apresentar uma necessidade que talvez momento, né? E criar uma oportunidade de vender mais um pouquinho. Isso. E o cliente sai satisfeito porque, tecnicamente falando, você mostrou para ele. Que havia uma necessidade. Exatamente. Ou você vendeu algo, um benefício que vai facilitar a vida dele. Isso. E, sei lá, instalar um sensor de estacionamento. Exatamente. Isso dentro do Senai, eu digo, galera, a gente tem que ser vendedor. Mesmo sendo professor, tem que ser vendedor. Lógico. Eu estou vendendo a minha imagem aqui dentro de sala de aula. Cada um está comprando de uma forma. É o que você mais vende, Antônio. Entendeu? Isso é importantíssimo. E vende muito bem. Eu sou um comprador fiel, velho. Isso é importante. Porque você está ali vendendo a sua imagem. Você vendendo a imagem ruim. Você não criando vínculo com ninguém. Entendeu? É isso mesmo, Antônio. E a vida é desse jeito. Tem que criar vínculo mesmo, oportunidade, né? Tô precisando disso, eita. Fulano tem. Vai poder ajudar a instituição de uma forma, né? Vai poder ajudar fulano de uma forma. Entendeu? Isso é a vida, né? É a lei da vida, né? Eu costumo dizer... Antes eu não falava muito isso,
Mas depois que eu conheci uma nova realidade cristã e eu comecei a estudar, né? Algumas leituras na Bíblia e tem uns trechos lá e tem um especial que fala muito forte que é tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Assim, de forma simples, entendimento. Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Exatamente. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Não faça para agradar o Clailton, que é o dono do carro. Não faça para agradar o Antônio, que é o dono da empresa, que é dono do carro. Não. Isso é importantíssimo. Faça como se você estivesse fazendo para Deus, né, cara. você complementando aí, é você saber a hora de pedir perdão. Lógico. Errei. Perdão é perdoe, cura. Né? Me perdoe, porque tem momentos que a gente tá no pico de estresse, né? Que a gente tem muito esse dilema, né? Problemas de casa, você da porta para fora é muito difícil, isso é impossível. É nada. Você vai levar, menino, né? Você vai levar para dentro da empresa. Vai né? levar. Entendeu? Mas Ninguém tem que ter um disjuntor para desligar. Já imaginou um disjuntor completo, né? Isso, tem que ter a maturidade, né? Tem que ter aquelas competências socioemocionais, né? Que a gente trabalha no Senai. Tem entendeu? Também? Tem, trabalha. Entendeu? Tem situações, problemas que a gente é muito gera um importante, problema, viu? assim, um desconforto no aluno para ver o que é que ele vai resolver. Momento de pressão, simulação, Isso. né? Bora, meu amigo. O cliente está esperando o carro. Você vive constantemente, você tem que estar preparado para isso. Exatamente. Mas isso é o Senai muito bom. tem psicóloga que até mesmo hoje dentro da instituição a gente tem, que faz acompanhamento do aluno, se precisar. Entendeu? Traz palestras, né? Relevante do mercado, né? Rapaz, dá até vontade de ir pro Senai. Vamos sair daqui, nós vamos pro Senai. Cara, eu tô impressionado com o tamanho de serviços prestados. Entendeu? Eu não sabia não desse detalhe da psicóloga. E olhe que hoje estudos mostram que até 2000... Quando é, meu Deus? Acho que é 2030, que 82%, parece que é 82%, me corrija se eu estiver errado, que até 2030, 82% da população mundial vai sofrer de ansiedade. De algum tipo de estresse, de alguma coisa. Né? Já sente no mercado. Né? Cara, e aí já prevendo isso, o Senai já tem uma psicóloga para fazer o acompanhamento dos alunos. Exatamente. Porque realmente, como todas as profissões, a de mecânico não é diferente. Tem momentos que é estressante. Tem. Tem muitos momentos e é fantástico você ter esse acompanhamento, ter alguém ali para lhe ouvir e no final dizer, cara, não desiste. A profissão é muito boa. Caraca, rapaz. Meu amigo, que trabalho incrível que vocês fazem no Senai, viu? Que ótimo, que honra o nosso primeiro podcast ter sido com vocês. E a gente poder ter feito essa abertura, não vou nem de janela, essa porta gigantesca de oportunidades para quem quer seguir no automotivo, a conhecer um pouco mais do Senai, a desfrutar de todas as opções de serviços que o Senai tem. E como eu disse, eu sou do automotivo, eu puxo muito, mas pelo que o Cláudio falou, tem várias outras oportunidades, vários outros segmentos. Cursos abertos, né? Inclusive tem mecânico motocicleta já aberto, tem ciclo-auto também aberto, tem várias... Injeção eletrônica. Injeção eletrônica agora para o mês 6. Né? Injeção eletrônica. É um negócio tão antigo que a gente fala de injeção eletrônica, hoje a gente já tem injeção direta. Isso. Ou seja, a injeção eletrônica convencional, né? Já está se tornando ultrapassada. Hoje a gente já tem injeção direta, a gente chama GDI. Injeção eletrônica porque o mercado aceitou isso. Mas o nome é Sistema de Gerenciamento Eletrônico, né? Entendeu? Até o nome evoluiu. E dentro do curso, e aí você ainda quer achar que é fácil, é simples. Dentro do curso entra tudo. A parte de sensores, atuadores, parte elétrica, utilização do osciloscópio. Cara. Entendeu? Caneta de polaridade. Que ferramenta. Resistiva, tudo dentro do curso. O osciloscópio é uma ferramenta quando você domina. E outros cursos, né? Eletrotécnica, né? Curso técnico de ambiental, né? Também está aberto. Controle ambiental, que é uma novidade. A gente está muito agora em SG. Muito bom. A questão de governança, sustentabilidade, né? O próprio ambiente. Então, a gente está... É um curso novo, né? Toda essa parte ambiental. E o controle ambiental justamente é para uma pessoa que quer se desenvolver na parte de análise de afluentes, análises químicas. Então, a gente também tem esse curso para oferecer a comunidade. Eu estou impressionado. E complementando aqui que é algo que a gente trabalha dentro do curso também. Questão do resíduo, ambiental, né? Resíduos, sim. Resíduos. Sólidos como afluentes. Lá na minha empresa, a gente
segue rigorosamente Tem que seguir algumas a normas. tem que ter essa preocupação. O descarte, lá tem uma Isso. empresa específica só para fazer o recolhimento dos A produtos. gente ministra a aula, a gente tem também? Tem que ter, porque tem que seguir as normas. Isso mesmo. Entendeu? Não pode... E no início eu vou ser muito sincero, mestre Antônio. A gente que vem da oficina bem tradicional, a minha origem de oficina eu comecei ali na Praça dos Curis. Sei. Lá tem um monte de oficina, o Coló, o Peteca, Barbosa, enfim, tem um monte lá. Sim, a rua Rio E de a Janeiro, minha, né? isso, e a minha origem foi dali. A gente que vem de oficina raiz assim mesmo, quando é colocado em uma nova realidade em seguir normas, no início é ruim. Resistência, né? No início é ruim porque foi comigo, eu digo, meu amigo, isso é muito. Mas aí depois você percebe que se você não se adequar, você não vai chegar Chega lá. onde você realmente Exatamente. almeja. O mercado pede isso hoje, né? Pede. Isso. Então, E eu se ainda- você não se adequa, você fica fora. É isso Tem mesmo. que sair da zona de conforto, né? Tem que sair. Tem algumas competências hoje que se você não tem, você está fora. Verdade. De fato, eu ainda ouço de algumas empresas, e inclusive, há pouco tempo atrás eu ouvi isso da boca de um empresário muito bem sucedido, muito bem. Ele falou, não sei o ponto que ele estava, mas eu entendi desse jeito, que ele disse, primeiro a gente cresce, depois a gente organiza. E aí eu discordei dele na hora. Pode ser que em um trecho da reportagem ele falou isso, foi infeliz na postura dele, mas eu disse, cara, isso é conversa. De Totalmente fato, errado. se você quer ter só uma oficina, vamos dizer assim, no meu segmento, se você quer ter uma oficina, beleza, você cresce, junta dinheiro para depois organizar. Mas se você quer uma empresa, você Comércio organiza organizado, né? para crescer. Contudo, Isso. nunca deixe de fazer alguma coisa, né? A gente também fala muito isso. Hoje, a questão das tendências ágeis, o tempo é muito rápido. Você tem uma ideia hoje? Lance e vai melhorando todos os dias. Isso. Tá? O processo feito é melhor que o do não... que o bem feito. É, né? isso aí. Então, a gente também tem que ter essa maturidade para entender. E outra, todo dia a gente está em evolução. Sem seja dúvida. como ser humano, seja como profissional. Sem E dúvida. a nossa empresa me passa por esses momentos. Tá? Não é porque eu tenho uma ideia hoje, vou deixar ela lapidada como se fosse um diamante. Não, começa no carvão, vai prensando, Isso. até ela se tornar um diamante. Perfeito. Então, não tenha medo, tá? Os mais bem-sucedidos empresários foram aqueles que arriscaram, tá? Na minha vida profissional, eu entendi muito isso na minha vida, tá? Às vezes a gente espera demais e outra pessoa chega à nossa frente e faz, tá? É isso mesmo. Quem realmente tem sucesso é quem tem coragem. Se cochilar, Se meu cochilar, amigo, o é negócio o onde não o passo. tratou, que nem um trator. É isso Vamos mesmo. pegar. Então, realmente, para isso a gente tem as instituições de ensino, tem os pares. Outro ponto que é muito relevante, tá? As associações, os grupos precisam ser mais integrados, tá? Você está fazendo um papel fantástico aqui, tá? Mais uma vez, parabéns. E justamente essa integração é que vai formar um grupo mais forte. Se você acha que você não merece estar com ninguém, dividir conhecimento com ninguém, você é uma ilha. Então Exatamente. você não vai crescer. Exatamente. Tá? Então você precisa estar junto com outras pessoas e fortalecer a categoria. De Se a ilha categoria se tornar um for forte, continente. você modifica todo o contexto e você deixa de ouvir certas situações desconfortáveis, tá? A partir do momento que você é forte. Mas o elo de uma corrente, ela se torna forte a partir que todos os anéis estão bem preenchidos, exatamente. bem fundidos, né? Então a gente realmente precisa dessa relevância para realmente fazer uma modificação de mentalidade. Aí é diferente. Exatamente. Né? Mudança de mentalidade vai lhe levar em novos lugares, novos estágios, E tenha novos coragem. ambientes. Tenha Cara, coragem. Eu agradeço muito você por todas as clarezas que você trouxe pra gente. Ao mestre Antônio, professor Antônio, eu gosto de chamar ele de mestre, porque, enfim, gosto muito dele. É um cara que eu tenho admiração, respeito absurdo, saiba disso. Eu entendi que pessoas precisam ser honradas e honradas em público. E eu quero muito honrar vocês com meu agradecimento, Só honrar gratidão. vocês pela visita,
pelo desfrute de todo o conhecimento que vocês trouxeram para a gente, e eu quero que vocês se sintam honrados de minha parte e de todo o setor automotivo, que o trabalho que vocês fazem é um trabalho fantástico, é um trabalho incrível. Vocês não têm noção quanto vocês mudam vidas, quanto vocês mudam mentalidades. E eu quero muito a ajuda de vocês para a gente poder trazer pessoas de sucesso até de outras cidades. Aqui a gente já tem nomes de sucesso, que a gente falou do Zac, falou do Tiago, mas pessoas de outras cidades, cidades vizinhas, para trazer essas pessoas como referência para a nossa cidade. Porque Arapiraca, ela, até a área geográfica dela é bem posicionada, ela está no centro do estado. E aí se você traz exemplos ao redor, poxa, cada vez mais a gente vai entregando uma clareza maior para as pessoas de Arapiraca a buscarem, porque o Senai está dentro da área geográfica de Arapiraca e tem pessoas que não buscam. E se a gente faz um trabalho desse e pessoas de outras cidades enxergam, dizem, poxa, que oportunidade. E às vezes a gente vai ter pessoas de outras cidades pegando o ônibus para vir, pessoas da própria cidade não honram, não valorizam. Senai hoje o curso técnico, 50% é de fora. Ó. Cara, então Palmeira dos Índios, Igreja Nova. É incrível. Mas aí vamos dar o nosso melhor para mudar essa mentalidade das pessoas, e quero muito o apoio de vocês. E sempre que tiverem alguém para indicar, para vir aqui no espaço, trazer um pouco do cenário da evolução, mostrar como chegou ao sucesso, é muito importante. Que aí cada vez mais a gente vai estar incentivando novas pessoas a seguir o automotivo. Como eu falo sempre, vale muito a pena ser mecânico. Vale muito a pena. Aí quando o cara diz só ser mecânico, cara, quando eu digo mecânico é em todas as áreas. Ser o dono da oficina, ser o dono da rede. Tem um cara de sucesso que a gente falou agora há pouco, do ADG. O cara é dono de uma das franquias automotivas mais valiosas do Brasil. Ele tem a franquia da High Torque, colocada como uma das mais valiosas. Lógico, tem outras que tem mais unidades, mas as unidades dele são menores, mas são muito seletivas. A High Torque em si é outro nível em equipamentos, padrão, em conceito, em padrão, em POP, os processos que ele usa lá. Senai, né? E foi aluno do Senai. Então, qual é a diferença do ADG para a gente, qualquer um? Ele come feijão com arroz, a gente também come feijão com arroz. Exatamente. A diferença é só, como o professor falou, o tamanho da sua dedicação. E aqui tem professores para fazer o que o Cláudio falou. Da zona do conforto, né? De mostrar que você pode muito mais do que o que ele imagina. Então, o Senai está à disposição, portas abertas. Então, qualquer pessoa que precisar visitar, tá? É só chegar no Senai, a gente vai ter a maior disposição, né? Como disse o Antônio, vai ter uma pessoa da área técnica que vai apresentar aquela área, vai lhe apresentar outras áreas, vai lhe despertar curiosidade, tá? E vai lhe capacitar para você estar pronto para o mercado. Que ótimo, que bom. Eu fico muito feliz em poder receber vocês, como eu disse, e quero fazer os meus agradecimentos finais a vocês, que vocês se sintam honrados, que em nome de Jesus, todo o desejo do coração de vocês, se for verdadeiro, eu tenho certeza que o Senhor vai realizar, porque Ele se agrada muito daqueles desejos, e principalmente o desejo de professor, que é aquele desejo de levar cada vez mais conhecimento para as pessoas, e que o Senhor possa acolher de inteiro o coração de vocês. Amém. E que a gente mecânico possa fazer como eu li há algum tempo, que o cristão, que inclusive isso é uma prática do Legendários, que nós legendários, nós cristãos, nós temos a obrigação de deixar o lugar melhor do que nós encontramos. É nossa obrigação. E eu quero muito incentivar os meus amigos mecânicos, donos de empresa, de setor automotivo, enfim, deixar sempre um lugar melhor do que o que ele encontrou. Sempre, sempre. Eu estou desfrutando disso aqui porque teve alguém que deixou melhor para nos receber. E a nossa obrigação é deixar melhor do que o que nós encontramos. Verdade. E eu tenho certeza que a contribuição de vocês deixaram o cenário do automotivo muito melhor do que o que vocês encontraram. Cara, de verdade, o meu muito obrigado a vocês, viu? E saibam que vocês têm um fã
E o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês. Não sendo para fazer força, pode me chamar. As suas considerações, fiquem à vontade, viu? Eu quero agradecer, né, o convite mais uma vez, né, agradecer também a nossa gerente, a Tiana. Ela está sempre nos instigando, é uma pessoa maravilhosa e uma profissional excelente. E é uma mulher, olha, que se destaca em brilhantemente executar duas atividades ao mesmo tempo. Ela é gerente do SESI e do SENAI, uma unidade integrada. Caraca, dos dois, e dá conta. E dá conta de forma exemplar. Tá? E instigando todos nós que estamos sob sua tutela, né, a ser mais. Tá? Então, todos os dias, ela está realmente nos desafiando para que a gente possa crescer. Tá? Então, um agradecimento especial à Tiana, que nos proporcionou também estar aqui junto com você. Que ótimo. A todo o Sistema S, né, principalmente o SESI Senai, onde é a nossa casa, tá? A nos colocar à disposição da comunidade, dos empresários, de todos aqueles que quiserem visitar a nossa unidade. A unidade está aberta, como disse o Antônio, os 3 horários, sempre terá alguém para atender vocês. Que ótimo. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E eu quero agradecer em especial a Tiana, né? Tiana, muito obrigado, viu, Tiana, por ter disponibilizado esses homens honrados a estar aqui. Obrigado, sinta-se abraçada e acolhida por nós de automotivo, viu? Eu primeiro quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por esse momento, né? Por ter proporcionado nesse momento, né? E a nossa gestora, né? Que conversei com o Cleilton no dia, ele... Por pouco ele não vinha, né? Ia pra Craíva, senhor. Teve uma mudança, ele tá aqui, né? Honrando aqui. Que ótimo. Né? Que ótimo que você E a própria instituição Senai mesmo, né? Agradecer, né? E agradecer você, Silvio, aí, por essa oportunidade. Que continue que está no caminho certo, né? Que ótimo, cara. Obrigado. Eu falo sempre na sala de aula. Sou seu fã. Ô, caraca! Porque não é de agora, né? Que tá havendo mudanças, né? E você tá ali brigando, né? Sempre. Entendeu? Tá plantando, né? E tá colhendo, né? E tudo é só questão de tempo. É só ter paciência, né? Só gratidão, só gratidão. Só agradecer e tô de portas abertas aí. A hora que precisar, tô à disposição. Eu sei disso. Sempre que eu precisei de você. Tô à disposição. Na minha outra empresa, eu acho que eu fiz, no mínimo, falando baixo, eu acho que umas entre 8 e 10 contratações de profissionais. Mais, né? Acho que fiz, foi? Fez mais. Inclusive, a gente tem hoje um instrutor do Senai, né? Eu digo que é um case de sucesso, que foi colaborador seu, né? Que hoje é instrutor, né? O Daniel. O Carlos Daniel. Carlos Daniel, é isso mesmo. É um ótimo instrutor do Senai. Carlos Daniel foi um dos colaboradores lá da minha outra empresa. Então, eu tenho muito orgulho e já falei outras vezes, inclusive, recentemente eu falei com o Antônio que se ele tivesse algum aluno para indicar, eu tenho sim, eu sempre tenho uma oportunidade para alunos que saem do Senai, para crescer. Hoje, tem um dos caras que eu tenho um orgulho gigantesco de ele ter feito parte, ele ainda está na outra empresa, que é o Claudson. O Claudson. O Claudson, ele passou pelo Senai, trabalhou um tempo na concessionária, e aí ele saiu de lá e foi trabalhar comigo. E eu iniciei com ele um jovem, mas com a sede de aprender gigantesca. E hoje o Claudson é um dos... Eu conheço muito cara bom, mas o Claudson é um dos caras mais dedicados, né? E inteligentes que eu conheço. Exatamente. E uma das coisas que eu admiro muito nele é a dedicação, cara. Ele é muito organizado, ele é muito cuidadoso. Ele cumpre processos de forma rigorosa. E tudo que ele faz, de verdade, não é puxando o saco, não. Mas tudo que ele faz com excelência. Tudo. Cláudio, eu só quero que você monte esse carro para tirar do boxe. E aí ele monta, mas ele vai montar com excelência. Porque ele entendeu que o tempo de fazer mais ou menos ou fazer bem feito é o mesmo tempo, é o mesmo esforço. Agora, se você tiver um olhar diferente ou dedicação a mais, aí você faz muito bem feito. Exatamente. E aí, assim, é um cara que eu uso sempre como exemplo. E é um cara que passou pelas suas mãos, passou pela sua adaga e tá aí um profissional fantástico. E
Quem sabe ele não vai estar aqui um dia com a gente falando tudo. Então, senhores, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês nesse nosso primeiro podcast. Por enquanto, o único de Alagoas, que fala exclusivamente do setor automotivo e um dos poucos do Nordeste. E quero muito que o nosso projeto se estenda muito e motive outras pessoas, por que não mover aí o setor automotivo, incentivar que outras pessoas montem suas empresas, por que não montar outros podcasts, por que não? Eu quero muito propagar cada vez mais o setor automotivo e deixar claro que vale muito a pena ser mecânico. Com certeza. Não é isso? Senhores, muito obrigado. Obrigado também. Façam uma semana abençoada. Um abraço. Valeu. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro podcast, o nosso Alto Papo. O papo aqui foi de alto nível, como vocês puderam ver. Então, se você quer entender tudo sobre o segmento automotivo, então segue as nossas redes sociais e acompanha os próximos podcasts, que eu tenho certeza que vão ser cada vez melhores. Até porque é isso que um legendário faz. Deixa o lugar sempre melhor do que o que ele encontrou. Abraço!